limitado, mas Pai, a tua palavra não é. Então Jesus, derrama unção aqui hoje nas minhas palavras, para que possam, Senhor, entrar em cada coração, inclusive no meu. Todos nós aqui carecemos da tua mensagem, da palavra que vem do alto, que vem do trono do Senhor, e que nós possamos ver verdadeiramente o Senhor nesta noite falando ao nosso coração, porque viemos aqui para te ouvir. Diga assim comigo, igreja, diga: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite. Eu vim buscar a tua palavra, eu vim buscar vinho novo para o meu odre. Diga: fala, que o teu servo ouve, em nome de Jesus, e amém. Graças a Deus. Então vamos lá, toda a sua atenção, repreendo todo o demônio desde já que tenta atrapalhar você de prestar atenção nessa palavra, porque eu creio que Deus vai falar conosco. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5:2: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Quando? Como um ladrão de noite. Guarda isso aí que nós vamos usar essa informação. Versículo 3: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 4: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 5: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 6: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 7: porque os que dormem, dormem quando? De noite. E os que se embebedam, embebedam-se quando? De noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 10: que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que, versículo 11, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Diga graças a Deus. Bom, nós lemos tudo, mas aí eu vou voltar explicando, lá do versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então olha aqui, pastor, presta atenção. O título da mensagem de hoje, se você gosta de marcar, para quem gosta, é Filhos da Luz, Filhos do Dia. É o que nós precisamos ser. Por quê, pastor? Não é à toa que a Bíblia traz isso aqui. Aqui, o escritor da carta aos Tessalonicenses disse assim, ó: vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Quando? De noite. De noite. Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta simples para você, me responde de uma maneira simples. Por que o ladrão vem de noite? Escutando só? Vamos lá, eu quero que você participe desse culto. Amém, Jesus? Vamos lá. Por que o ladrão vem assaltar a casa de noite? Hã? Pronto. Vocês são um povo inteligente. Porque é a hora em que todos estão o quê? Dormindo. Você disse tudo. E quando a palavra de Deus fala exatamente assim desse detalhe, que o dia do Senhor com D maiúsculo, vai ser a volta de Cristo, vai vir como um ladrão de noite, exatamente por causa disso. Porque vai ser num momento, irmão, em que muitos estarão o quê? Dormindo. Olha, isso aqui é muito sério. Até no versículo 3 diz assim, ó: pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Cuidado, até esse versículo aqui, vou abrir um parênteses, para você que de tempos em tempos surgem aí aquelas profecias, né? Eu falo que são profetadas, né? Sem nenhuma
uma base da palavra de Deus. Olha, porque Deus falou para mim, eu estava lá no monte orando e disse que nesse final de ano, nessa virada de ano, tudo ia escurecer. Falta pôr um fundo assim, né? E aí vai vir um anjo da morte e tal, e aí Jesus vai voltar. Não, irmão. A Bíblia diz que quando disserem a paz e o quê? Segurança. Quando todo mundo estiver tranquilo. Quando muitos estiverem o quê? Dormindo, porque vai estar tudo em paz e em segurança. Então lhes virá repentina destruição. Não vai ser, escuridão e não sei o que. Não, vai ser como nos dias de Noé, como Jesus diz, em que todos casavam, se davam-se casamento, compravam, vendiam, faziam comércio. Era a vida que segue, vida normal. E as pessoas dormiram, se esqueceram. E aí virá o dia do Senhor. Deixa eu voltar nesse detalhe. Virá como um ladrão de noite, você mesmo disse. Por que de noite? Porque é quando todos estão dormindo. E é por isso que ele diz aqui, vamos lá para o versículo 6, olha lá no versículo 6. Não o quê? Durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos o quê? Sóbrios, irmãos. Não, nós não podemos dormir. O que é dormir? É no sentido espiritual, né? É da falta de atividade. Por quê? Você diz que o ladrão vem de noite, porque de noite é quando todos estão dormindo. Exatamente o que a Bíblia diz. Quer ver o versículo 7? Diz assim, porque os que dormem quando? De noite. Significa então isso, pastor? É quando o ladrão vem quando ele percebe que não tem movimento naquela casa. Todos estão dormindo, todos estão descansando, e aí é onde ele acha espaço e vem. Eu até brinquei aqui no outro culto, que não sei se você já fez isso, a gente fazia antigamente assim, quando ia sair de casa, e às vezes ia ficar bastante tempo, como a gente morava num lugar que não era muito seguro, era bem complicado, a gente saía de casa e largava luz acesa, largava televisão ligada, para quê? Para alguém achar que tinha gente em casa. Alguém já fez isso aqui? A gente fazia muito isso aí, fazia, né? Porque lá era complicado, era perigoso. Mas por quê? Se o ladrão percebe que tem uma atividade ali, tem alguém que está acordado, ele não entra. Ele vai entrar onde ele percebe que não tem movimento. E quem dorme, dorme de noite, sem a luz de Deus. Por isso que no versículo, volta aqui no versículo 5, diz assim, porque todos vós sois filhos do quê? Da luz. E filho do dia. Nós não somos da noite e nem... Sabe o que significa isso? Porque, vamos dizer assim, vamos dizer assim, via de regra, o dia é um período de trabalhar. Sim ou não? De trabalho, de estar ativo, de estar acordado. Entenda que nós estamos falando no sentido espiritual, não estou falando da noite, das 6 da tarde até as 6 da manhã, do período de tempo, né? Estou falando no sentido espiritual. Por que a Bíblia diz que nós somos filhos do dia, filhos da luz? Porque o dia é o período de trabalhar, de estar ativo, de estar ligado, de estar trabalhando, de estar se esforçando. A noite, geralmente, é o período do quê? De repouso. E, meu irmão, nós não somos filhos da noite, nós somos filhos do dia. Você sabe o que significa isso? É que Deus espera que sejamos nós ativos, trabalhadores, esforçados. Porque naquele dia, o dia do Senhor virá como um ladrão quando? De noite. Porque de noite você diz, porque é a hora que todos estão dormindo. Cuidado. Tem muita gente que parou em relação às coisas de Deus. Não tá acordado em relação à oração. Não está ativo em relação à sua comunhão com Deus. E aí quando a pessoa menos percebe, acabou, o diabo já veio, já levou tudo. Tem gente que está dormindo e está num sono profundo. Eu até brinquei de manhã assim que
Tem gente que dorme, mas dorme um sono que você pode pegar ela com a cama e tudo e levar para outro lugar e ela não acorda. É assim ou não é? Tem gente que tem um sono assim. Eu já ouvi relatos, eu não lembro quando e quem foi, mas eu já ouvi isso. Não me lembro quem me contou que uma vez a pessoa estava dormindo dentro do quarto, o ladrão entrou, roubou a casa inteirinha e a pessoa estava dentro do quarto dormindo e a pessoa ficou dormindo. Quando acordou, olhou, cadê? Não tinha mais nada. Televisão e geladeira, e parou o caminhão lá na frente e levou tudo embora. Tamanho sono daquela pessoa. E tem gente que está dormindo esse sono aí e vai ser pego de surpresa. Estou falando primeiro em relação à vida espiritual. Mas, por exemplo, uma pessoa que dorme em relação ao casamento. Um casamento, quando tem alguém ativo, vigiando, acordado, meu irmão, o demônio, o ladrão não vem. Não entra, aquilo que eu falei. De dia, o ladrão não entra na casa porque todos estão o quê? Acordados. Se tem lá um marido acordado para o seu casamento, sempre orando, sempre vigiando, sempre cultivando. Tem coisa no casamento que também não é só a oração. Às vezes a pessoa casa e dorme em relação ao casamento. Ah, já estou casado mesmo, e faz tanto tempo e tal, e abandona, né? Não cultiva o casamento. De repente, quando ela acorda, o que acontece? O ladrão veio. Entrou naquele casamento. Ai, meu marido foi embora. Ai, minha esposa foi embora. Ai, meu Deus, como que isso aconteceu? Aconteceu porque você estava o quê? Dormindo. Tem algum celular ligado aí. Dá uma verificadinha. Às vezes tem alguém dormindo. E aí o diabo entra e acaba roubando aquele casamento. E às vezes quando a pessoa vai acordar já é o quê? Tarde. Cuidado, irmão. Em relação à família, às vezes tem pai e mãe que dorme, meu irmão. Se há um pai vigilante, bem acordado, que está ali, orando pelo seu filho, ensinando, repreendendo quando é necessário, puxando a orelha, meu irmão, ladrão não entra. Tem alguém em casa, diga glória a Deus. O pessoal dessa casa não está dormindo. Mas, irmão, às vezes o pai e a mãe dormem. E quando vai acordar, o filho já está lá envolvido com droga. Ai, meu Deus, meu filho não imaginava uma coisa dessa. Às vezes a filha já está até na prostituição. Ai, meu Deus, minha filha. Mas por quê? Alguém dormiu. E os que dormem, dormem quando, irmãos? De noite, aqui, volta lá, versículo 7. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam-se quando? De noite. Embebedar aqui não está só no sentido de se embriagar. Estar embebedado é estar sem consciência, é não estar sóbrio. A Bíblia fala para que nós não venhamos dormir, mas que sejamos sóbrios e vigiemos. A pessoa embriagada é a pessoa que perdeu o juízo. Isso acontece quando? De noite, quando a pessoa começa a relaxar. Quando a pessoa começa a se acomodar em relação às coisas de Deus, e aí o diabo vê que naquela casa não tem mais movimento, está todo mundo dormindo, não tem ninguém vigiando ali, porque é o quê? De noite. Por isso que a Bíblia diz, nós somos filhos do quê? Do dia. É onde Satanás, meu irmão, entra, porque a pessoa perdeu totalmente o quê? A consciência. A embriaguez é a falta de sobriedade. E, meu irmão, tem gente que nem percebe, começa a relaxar na fé, aquilo que eu falei, tenho falado desde a Santa Ceia, que o vinho novo é aquele vinho que ele fermenta dentro do odre, ele cresce dentro do odre, ele pede espaço, ele não se conforma com o odre, ao contrário, ele transforma o odre, ele faz o odre se conformar a ele, diga graças a Deus. O vinho velho, até falamos aqui que o lema do acomodado é o vinho velho, que o vinho velho é melhor, porque o vinho velho é aquele vinho estacionado. É aquele vinho que não exige mudança, é aquele vinho acomodado. E muitas pessoas estão assim. Como, pastor? Estão bebendo desse vinho velho, tão acomodadas, tão de noite dormindo e não estão percebendo o que está acontecendo. Eu te pergunto, quando você está dormindo, você está consciente do que está acontecendo à sua volta? Claro que não.
Você não tem consciência nenhuma. Ali você está frágil, ali você está vulnerável. E tem gente que está assim, olha o que diz ali: os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se quando? De noite. Perdem a consciência, tem gente que perdeu o juízo. E não é raro você ver aí, de tempos em tempos, pessoas de Deus, irmão. Pessoas que de um tempo já na casa de Deus, de um tempo já na igreja, um tempo que já conhece a palavra, e de repente perde o juízo. Não é raro você ver, por exemplo, ou falar de mim, pastores, que de repente parece que está embriagado, embriaguez. Acha uma oportunidade, vem Satanás e oferece uma oportunidade, você vai ganhar tanto, você vai trabalhar. Ah, não, eu vou, porque onde que eu vou ganhar isso? O que eu vou? Mas abençoar, Deus te chamou. Foi Deus que te escolheu para você pregar a palavra. Existia um pregador, muitos anos, fundou a igreja metodista, chamava John Wesley. Ele dizia: olha, se Deus te chamou para ser um pregador da palavra, não se rebaixe para ser um rei, porque a sua posição é maior. E você vê pessoas completamente embriagadas: não, mas eu vou ganhar tanto, eu vou fazer, eu não vou ter uma oportunidade que eu não tive na minha vida. Tá bom, você vai ganhar, mas e depois? Sabe, como nós estávamos cantando aqui, nós não somos desse mundo. E a pessoa perde completamente o juízo. Você vê pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, largando o ministério, sua família, por uma aventura, porque conheceu uma pessoa, conheceu uma mulher, conheceu um homem, e larga tudo. Isso é embriaguez, isso é falta de sobriedade. A pessoa está embriagada. Não é a questão aqui do álcool, é a questão do pecado. Ela foi se acomodando, foi dormindo, e o ladrão chegou. E o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Irmão, cuidado, para você não perder o seu juízo. Porque os que dormem, dormem quando? De noite. E os que se embebedam, embebedam-se quando? De noite. Continua, versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos o quê? Sóbrios, conscientes. Bom, nós somos do dia, nós precisamos entender e ver as coisas de maneira clara, com consciência, sabe, com juízo. Não, Deus, isso não vale a pena. Deixar a minha família, deixar o meu marido, a minha esposa, trocar por uma aventura, deixar de servir a Deus para poder fazer qualquer outra coisa na face dessa terra, não vale a pena. Isso é consciência, isso é juízo, diga graças a Deus. Mas tem gente que parece que perde, irmão. A noite tomou conta dele de tal maneira, essa pessoa, ela está tão embebedada, ela está tão dormindo, que ela perdeu a consciência, completamente. Já não mais tem aquele apreço por Deus, pelas coisas de Deus. Eu estava falando de manhã, tem gente que está tão sem juízo, que nem na igreja veio mais. Deixa eu te falar uma coisa, essa madrugada eu estava orando, eu estava meditando na palavra de Deus. E cuidado com esse negócio, tem muita gente, irmão, que não sabe o que está fazendo. Como eu disse, não está sóbrio. Não, mas eu estou servindo a Deus aqui em casa. A Bíblia diz que João teve uma visão, lá em Apocalipse, e ele viu Jesus. Sabe como que ele viu Jesus? A Bíblia diz que Jesus estava entre 7 castiçais de ouro. E ao seu lado haviam 7 estrelas. Eu estava meditando nisso. E Jesus explica para João, quando João tem aquela visão, ele cai como morto. Jesus o levanta e explica para ele que as 7 estrelas eram 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais eram as 7 igrejas. E quando Jesus manda João escrever o que ele estava vendo, Jesus diz assim, escreva as igrejas da Ásia. Escreva a igreja de Esmirna, de Pérgamo. Escreva a igreja de Tiatira. As cartas dirigidas pelo próprio Espírito Santo eram às igrejas. Quem não estivesse naquela igreja, o Espírito Santo não ia mandar a carta na casa dele.
na casa dela. Não receberia aquela mensagem de Deus. E eu estou lhe falando, tem muita gente que vai perder mensagens do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai falar à igreja. E se não pertencer a uma igreja, não pertence a uma igreja, não receberá. Deus fala à igreja. Se você ler Apocalipse 3:6, para não ficar nas minhas palavras, coloca aí. Apocalipse 3:6, escute isso. Isso Deus falava comigo na madrugada. Tem gente que está sem juízo. Não, porque eu sou a igreja, eu sirvo a Deus na minha casa. Meu irmão, vai perder muita coisa. Olha o que diz ali: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? A quem? As igrejas. O Espírito Santo fala com as igrejas. Coitado de quem não pertence a uma igreja. O Espírito Santo falou às igrejas, por isso que as igrejas existem, pelo Espírito Santo. E ai de quem não pertence a uma igreja, está fora disso. Ele não vai falar lá no Zezinho com ele, lá na casa dele, com a Mariazinha lá na casa dela. O Espírito Santo fala às igrejas. As cartas do Apocalipse eram dirigidas ao anjo da igreja, para a igreja. Quem não estivesse na igreja não receberia. Tem gente que está perdendo o juízo. Tem gente que está se embebedando. Não está sóbrio. Sabe, está inativo. Está dormindo. Já está acomodado. Isso, meu irmão, você quer ver o que chama ladrão? É lugar que não tem movimento. É ou não é? Estou errado? Lugar que não tem movimento. Ele observa e percebe que ali não tem ninguém vigiando. Não tem ninguém acordado, não tem ninguém vendo. Pronto. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Sabe aqui, todo mundo sabe. As mulheres até dizem: não gosto de passar aquela roupa porque não é o quê? Não tem o quê? Movimento. É muito perigoso, não tem movimento, é muito parado. Pois é lugar do quê? De ladrão. É onde o ladrão mais prefere, né? São os lugares sem movimento. E tem gente que está assim, parou de vir na igreja, parou de orar, parou de buscar, parou de ler a Bíblia, parou tudo. Está dormindo. Parou de jejuar, parou, foi parando, foi estacionando. Meu irmão, o ladrão vem de noite, porque é de noite que todos estão o quê? Dormindo. Seja filho do dia, esteja acordado, irmão. Trabalhando, ativo, trabalhando na obra do Senhor, se movimentando. Pastor, mas eu não sou obreiro, que importa? O que? Um crachá, uma gravata, isso é o que faz você trabalhar? De maneira nenhuma. Trabalhar pela obra do Senhor é orar. Talvez precise de alguém lá trabalhando na obra do Senhor dentro da tua casa, uma mãe que ora pelos seus filhos. É o teu marido que precisa que a senhora trabalhe ali pela obra do Senhor, que seja uma guerreira de oração, uma intercessora ali, que não dorme não, mas que está acordada. Diga glória a Deus. A tua família precisa de alguém acordado dentro daquela casa, nas madrugadas. Alguém que está ali clamando, alguém que está orando. A obra do Senhor não é só aqui. O seu serviço, tem muita gente ali que precisa de alguém de Deus ali, sempre acordado, vigiando, está sempre levando a palavra, está sempre orando naquele lugar. Quem está entendendo, diga glória a Deus, irmãos. Nós precisamos acordar. Olha o que diz aqui, então, volta lá no versículo 8, 1 Tessalonicenses 5:8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete, para não sair da cabeça, a esperança da salvação, que um dia Ele vem nos buscar, que um dia nós vamos para lá. Diga glória a Deus. Versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Sabe o que significa isso, irmão? Ninguém está destinado a ir para o inferno. Eu já ouvi até pregadores, tem pessoas que até acreditam dessa maneira, mas eu não consigo acreditar, porque a Bíblia diz: ninguém está destinado para a ira. Pastor, fulano de tal, não adianta nem orar por ele, que ele já está destinado para o inferno. Não, Deus não destina ninguém para o inferno. Nós temos que pregar a todos. Se não fosse assim, Jesus não diria: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
Ah, mas aquele meu filho não tem mais jeito. Não, mas aquele meu marido lá, pastor, não vai ser salvo não. Meu irmão, ninguém está destinado para a ira, mas para a aquisição do quê? Da salvação. Diga glória a Deus. Para adquirir a salvação, todos estão destinados a isso. E nós temos que lutar até o fim. Mas se a pessoa não se converter, as suas mãos estão limpas, você fez a sua parte, diga graças a Deus. Ele diz ali, por nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 10, que morreu por nós, para que, quer vigiemos ou quer durmamos, vivamos juntamente com quem? Aqui está falando, aqui, ou quer vigiemos ou quer durmamos, quer vivos ou quer mortos. Estejamos com quem? Junto com Ele. Se for vivo, se for em vida, tem que ser vigiando. Perceba que ele diz, quer vigiemos. Se for em vida, tem que ser acordado, tem que ser vigiando, sempre. Agora, se eu chegar a dormir, também vai ser junto com Ele. Diga glória a Deus. Versículo 11. Pelo que exortais uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Irmão, não tem como fazer uns aos outros sozinho, servindo a Deus em casa. Eu não sei por que eu estou batendo tanto nessa tecla por esses dias, mas eu preciso insistir, porque o Espírito Santo fala comigo. Onde eu bato o olho eu vejo isso. Não tem como ser uns aos outros, você servindo a Deus sozinho dentro da sua casa. A igreja diz por causa disso, diga glória a Deus. Não se afaste da igreja, não se afaste da casa de Deus, jamais. Estou dizendo isso porque o diabo vai fazer de tudo para te afastar da casa de Deus, para você dormir, para você descansar, para você se acomodar, e aí tudo parado, tudo quietinho, o ladrão chega. Quem está entendendo, diga amém. O diabo não quer você ativo, sendo fiel, testemunhando, participando das campanhas. Na igreja ninguém dorme, diga glória a Deus. Participando de propósito, o pastor fala, vamos jejuar, igreja, vamos jejuar. Vamos orar, irmãos, olha, vamos fazer a campanha, vamos fazer propósito, vamos fazer isso. Irmão, eu falo que aqui é como a Bíblia fala sobre o tanque de Betesda, onde o anjo do Senhor descia e agitava as águas, e ali, o primeiro que descia era curado. Irmão, aqui a gente agita as águas. Por isso que você vê o pastor sempre fazendo campanha, é propósito, é oração, é jejum. Essa semana nós vamos fazer isso, esse mês vai ser isso, e sempre aqui, para você não dormir. Diga glória a Deus. É importante. Vamos continuar lá em João capítulo 11. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, verso 9. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 9, 11, 9, do Evangelho de João. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 11, verso 9. E Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Diga glória a Deus. Quem que é a luz desse mundo? Jesus. Ele é a luz desse mundo. Lá em João, acho que é no capítulo 9, ele fala sobre isso, versículo 5, eu sou a luz deste mundo. Então presta atenção aqui, não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz. Meu irmão, se alguém andar de dia, não tropeça. O que eu falei? O que a gente entende por dia? É você estar acordado, é você estar vigilante, é você estar ativo, é você estar trabalhando. Você não vai ter tempo para tropeço, você não vai encontrar tropeço no seu caminho. Amém, Jesus? Anda de dia, esteja acordado, esteja vigilante. Quem anda de dia não tropeça. Olha o que ele diz mais agora. Versículo 10, mas se andar de noite, o que acontece, igreja? Tropeça, por quê? Porque nele não há luz. Meu irmão, quem começa a partir para a noite, quem começa a se acomodar, quem começa a se desocupar, ou dormir, né? Quem dorme de noite,
essa pessoa vai encontrar um tropeço. Eu tinha um pastor, o pastor Valquir, pastor aqui pela região de Araçatuba, e ele falava uma frase que eu gravei. Ele dizia assim, ó: quem trabalha não dá trabalho. É simples. Você entendeu? Sim ou não? Repete comigo para você não esquecer. Fala assim, ó: quem trabalha não dá trabalho. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Quem está de dia, está trabalhando, está ativo, está vigiando, está ocupado. Ele não tem tempo para tropeço. Diga graças a Deus. Não tem. Ele não tropeça. Ele está andando de dia, ele tem o quê? A luz. Agora quem anda de noite, meu irmão, quem não se ocupa das coisas de Deus, vai se ocupar de outra coisa. Quem começa a se acomodar, quem começa a dormir, vai encontrar tropeço. Quem anda de noite tropeça porque não tem a luz. Quando eu falo noite, repito, não estou falando do período noturno, das 6 da tarde até as 6 da manhã. Eu estou falando de um período espiritual, de comodismo. De comodismo. Eu sempre cito o exemplo de Davi. A Bíblia diz que era tempo dos reis irem à guerra. Davi não foi. Mandou Joabe e foi dormir. Ele não se ocupou da obra de Deus, que aquela guerra era uma guerra de Deus, era uma obra de Deus, ele tinha que estar lá. Ele se ocupou do quê? Do pecado. Porque quando ele acordou já tarde do dia, ele foi passear lá pelo palácio, encontrou uma mulher se banhando. E ali foi a destruição dele. Você está entendendo? Quem está ativo, quem está acordado, está trabalhando, está vigiando, não encontra tropeço. Diga graças a Deus. O que eu disse? Quem trabalha não dá trabalho. Não, fica acordado. Sabe, se esforce, lute, trabalhe pela tua casa, pela tua família, em oração. Esteja ocupado com as coisas de Deus, que você não vai encontrar o quê? Tropeço. Te garanto, diga glória a Deus. Se aparecer o tropeço, você vai passar por cima. Satanás não tem tempo para você não, demônio. Estou ocupado com as coisas de Deus, diga graças a Deus. Agora, se eu começo a me acomodar, se eu começo a dormir, meu irmão, eu vou encontrar tropeço. Eu vou ter tempo para tropeçar. Vamos lá para João 9 agora. Você está no capítulo 11, vamos lá para o capítulo 9. Em nome de Jesus. Capítulo 9, verso 4. Olha o que Jesus vai dizer agora. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, olha só, quando ninguém pode trabalhar. Meu irmão, vamos dizer assim, de via de regra, o dia é para trabalhar. E Jesus está dizendo, convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Porque quando chegar a noite, não tem como trabalhar. De noite não se trabalha. É de dia, é acordado. Eu preciso fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia, enquanto há tempo. Diga graças a Deus. Para que eu não venha chegar à noite e aí não deu tempo de fazer mais nada. E aí, meu irmão, já se foi a minha oportunidade, aí já se foi o meu tempo. Eu estava falando para os obreiros, na reunião de obreiros, nós tivemos domingo passado aqui, o seguinte. A Bíblia diz assim, remindo o tempo porque os dias são maus. Você tem que aproveitar cada oportunidade para estar se enchendo de Deus. Cada oportunidade. Você vai para o seu trabalho, se da sua casa até o seu trabalho você gasta 40 minutos, nesses 40 minutos, coloca um louvor para você ouvir, coloca uma pregação para você ouvir, vai se alimentando. A senhora faz faxina, quanto tempo demora? Pastor, demora umas 6 horas. Até levantar tudo aqueles trem, colocar tudo de perna para cima, para depois passar e pôr os trem tudo de volta. Está lá fazendo faxina, põe um fone de ouvido lá, põe um louvor, põe uma palavra. Eu estava falando para eles que existe uma coisa muito abençoada que surgiu, chamado audiolivro ou audiobook, que tem gente que talvez o ano passado inteirinho não leu um livro, falando a respeito das coisas de Deus, mas que passou horas lá, ouvindo, assistindo bobagem. Mas se você pega, por exemplo, tem um livro que chama O Nome de Jesus. Pensa num livro
Maravilhoso. Quem já leu aqui? Alguém já leu? A irmã já leu, o irmão já leu. Até eu recomendei lá para o André também. É um livro que o missionário falou muito tempo dele também. Se você for lá no YouTube, você coloca assim, o nome de Jesus, livro, né? Livro, o nome de Jesus em áudio. Está lá. Alguém foi usado por Deus, pegou o livro e leu e gravou. Dá 5 horas, claro, é o livro inteiro. Mas já pensou, você vai para o seu trabalho todo dia 40 minutos, você coloca lá, vai ouvindo, ida e volta 40 minutos, 5 dias, acho que menos 5 dias você já lê um livro, aquilo vai edificar a tua fé, aquilo vai te fortalecer, aquilo vai te aproximar de Deus, diga graças a Deus. Você não vai perder com isso não, meu, te garanto. E nós estamos num tempo que a Bíblia diz assim, ó, remindo o tempo que os dias são, e são maus, os dias são maus. Aproveite, esteja ativo, esteja acordado, porque o dia do Senhor virá quando? Como um ladrão de noite. Por que, pastor? Você disse para mim, porque é de noite quando todos estão o quê? Muita gente vai ser pega dormindo, irmão. Achando que o negócio é aqui, nesse mundo aqui. Achando que se está bem aqui, está tudo bem. Vai estar completamente relaxado em relação às coisas de Deus. O ladrão vai vir, aliás, o dia do Senhor vai ser como um ladrão que vem de noite. Quando todo mundo vai estar lá descansando, que não era tempo para descansar. Era tempo para estar ativo, acordado, para quando o mestre voltar. Eu sempre falo a respeito daquela parábola dos talentos. O Senhor veio e dividiu os talentos entre os servos. Deu 1 para um, 2 para o outro e 5 para o outro. 3 servos. A Bíblia fala que aquele que pegou 1 talento, quando o Senhor virou as costas, o que ele fez com o talento? Quem lembra? O que ele fez? Enterrou. E a Bíblia diz que o Senhor foi e o Senhor demorou. A Bíblia diz assim, ó, muito tempo depois, vindo o seu Senhor para prestar conta. Quando ele foi prestar conta com o Senhor, quantos talentos ele tinha? 1, que ele tinha enterrado. O outro que tinha 2, granjeou, a Bíblia diz. Essa palavra granjeou que está na Bíblia, eu já expliquei aqui que significa conseguir por meio de trabalho. Conseguir por meio de esforço, diga glória a Deus. O tempo que o Senhor demorou para voltar, ele trabalhou, ele se esforçou e conseguiu mais 2. O outro que era 5, conseguiu 10, conseguiu mais 5. E o outro, ai Senhor, eu fiquei com medo, porque o Senhor era homem duro, escondi o talento, está aqui o que é seu. Jesus disse, servo mau e infiel. Mas sabe por quê? Aí eu já expliquei aqui que isso é uma coisa que eu entendi ali. Quando o Senhor virou as costas, ele enterrou o talento, ele ficou fazendo o que depois? Fala para mim. O que ele ficou fazendo depois? Todo o tempo que o Senhor demorou para vir, tudo, o que ele ficou fazendo depois? Sendo que ele pegou o talento e enterrou, o que ele fez depois? Mais nada. Quem sabe não foi dormir. Enquanto os outros estavam fazendo o quê? Granjeando, trabalhando, se esforçando e correndo contra o tempo. O mestre deve estar para chegar e eu preciso me esforçar, eu tenho que buscar, eu tenho que lutar, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que me consagrar. E o outro estava o quê? Dormindo. Depois ele teve a sua recompensa e os outros tiveram a dele. Mas eu sou salvo. Tá bom, você pega o seu talento e enterra. Veja se depois o Senhor vai receber. Mas pelo menos eu estou salvo, estou buscando por mim. Já fiz a minha parte. Se fosse só isso, se for só para você ser salvo, no dia que você aceitou Jesus, se batizou, ele já tinha te recolhido. Você está aqui, é para quê? Trabalhar, se esforçar, vigiar. Para que quando o Senhor voltar, você tenha mais a oferecer. Diga graças a Deus. Nós somos filhos do quê? Do dia. De dia se trabalha. De dia se está acordado. De dia se vigia. Não somos filhos da noite. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, que Ele merece, igreja. Mas bem forte mesmo.
Graças a Deus.